De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governo federal desistiu de enquadrar motoristas de aplicativo na CLT e vai enviar um projeto que reconhece esses trabalhadores como autônomos. Aleluia! Se aprovada, a proposta cria uma nova categoria profissional, a de trabalhador autônomo por plataforma. Os trabalhadores que usam motocicletas ficaram de fora das negociações, já que não houve nenhum consenso com as empresas da área. A minuta diz que os motoristas deverão recolher 7,5% de contribuição à Previdência Social sobre o salário recebido. Cristiano Vilela. O Supremo está para julgar um caso individual ao qual ele concedeu repercussão geral. É melhor que não o faça. Isso não é questão para ser decidida juridicamente. Isso é uma questão de opção política. Isso tem que ser decidido por quem tem voto, junto com a sociedade, discutindo, e não numa caneta de quem tem mandato técnico, de quem analisa o que diz a Constituição e deve proclamar a interpretação mais próxima da realidade desta Constituição. Quando você confunde interpretação técnica de uma Constituição com a opinião pessoal do magistrado, você está afrontando a democracia, porque ele não tem legitimidade para isso. Agora eu te pergunto, Cristiano Vilela, precisa perguntar se os entregadores de tudo, né, esses trabalhadores por aplicativo, se eles querem ficar vinculados por um contrato trabalhista em que ele tem um determinado número de horas para trabalhar, em que ele não tem a mesma liberdade de trabalhar o dia que ele quer e que ele vai ter subordinação. No ideal seria, eu acho que não tem o menor sentido botar CLT para moto entregador, para Uber, para o que quer que seja. Major Diogo até lá. A continuação é Major Quedinho, onde eu tinha promotoria. Então, o Cristiano Vilela, por outro lado, eu acho muito importante que esse pessoal, principalmente os motoentregadores, são meninos, têm um futuro. Eles estão completamente desprotegidos. Se eles sofrem um acidente, será que o seguro para acidente de trabalho é suficiente para protegê-lo? Se a motocicleta dele, que é particular, quebra, ele não tem um seguro sobre isso, ele não tem uma previdência, ele não tem direito de descansar um final de semana. Então, é preciso estabelecer um patamar mínimo de direitos, mas que não ingesse numa CLT. Agora, não sei qual que é a tua visão, eu gostaria de te ouvir. Olha, Capês, ao meu ver, a CLT ela é um instrumento legal que ela teve uma importância histórica no Brasil, no contexto de urbanização, de industrialização do país, nos anos 40. Agora, a gente não pode querer forçar, colocar na marra 1940 em 2024. Quando a gente fala desses instrumentos, dessa nova forma de trabalho através dos aplicativos, a gente tem uma função tipicamente não seletista. Você não tem subordinação, você não tem vinculação ao emprego, você não tem jornada. É uma atividade tipicamente privada, tipicamente de prestação de serviço. Não dá para a gente querer colocar na marra o trabalhador de aplicativo na CLT, porque senão nós vamos acabar com o modelo de negócio. Ora, o motorista de aplicativo, e todos nós percebemos isso nas grandes cidades, todos nós que tomamos o aplicativo, a gente sabe, eles trabalham com mais de um aplicativo. O motorista de táxi, por exemplo, que é um permissionário de um serviço público, ele trabalha com mais de um aplicativo. O entregador de motoboy, ele trabalha com mais de um aplicativo. Você não tem subordinação, você não tem vínculo entre a relação de um com a relação de outro. Então, ao meu ver, é inadmissível querer colocar na marra esses trabalhadores na CLT. E aí eu fico me perguntando, bom, mas espera aí, vamos fazer a contratação quem? Com as operadoras, com as plataformas? Tá bom, então isso vai acabar redundando num custo muito maior para o tomador do serviço. De que forma? Hoje você compra uma refeição, você compra um bolo, você compra
um determinado item, uma pizza, porque você vai ter lá o preço que você paga na pizzaria, mais um X relativamente pequeno, ou que caiba pelo menos, a ponto de não encarecer tanto o produto e fazer com que aquela compra seja atrativa. Ora, a partir do momento que você tiver uma pizza custando 2 vezes o valor, naturalmente a demanda vai diminuir. Então, essa sanha de querer colocar na marra o trabalhador de aplicativo na lógica da CLT é uma visão totalmente anacrônica, totalmente ultrapassada, que não se relaciona com o grau de modernidade das relações sociais existentes hoje e que vai acabar levando a um número de desempregados e de desocupados ainda maior no nosso Brasil, quebrando o comércio, quebrando o setor de serviços, fazendo com que realmente as consequências sejam muito mais danosas para a sociedade. Análise perfeita na minha avaliação. Você concorda ou discorda do Cristiano e de mim, João Belucci? Olha, eu concordo, e o que eu vejo que os motoristas reclamam é a questão do repasse a eles, né? Alguns discutem qual a porcentagem certa, a porcentagem deveria ser maior, mas o que eu já vi alguns que defendem, alguns que são contra os próprios motoristas. Agora, o Estado intervir para decidir qual que é a taxa realmente é terrível. A gente lembra que antes desses aplicativos a gente tinha uma espécie de cartel aqui dos alvarás de táxi, né? Onde as pessoas alugavam alvarás por valores caríssimos, as pessoas compravam, era objeto até de herança, né? Porque era um bem muito valioso e eram permissões limitadas. E com relação a reconhecer a repercussão geral, infelizmente o que eu vejo é que com o televisionamento dos julgamentos, os ministros também gostam, né? De falar ali, aparecerem na mídia, falarem sobre o tema, né? Fazerem uma espécie de atuação política, infelizmente. Agora, o que eu lamento com relação ao Uber é que ele, né, tem o livre mercado, opera, né, atua, só que se você visitar a rede social do Uber, ele defende pautas de extrema esquerda que vão até o contrário do que ele atua na verdade. O Uber, o Rappi, enfim, o iFood, enfim, eles conseguiram colocar muitas pessoas no mercado de trabalho. Seria possível dar essa ajeitada. Agora, essas pessoas que trabalham lá já pagam impostos sobre tudo, né? Que fique claro, pagam impostos sobre o consumo e mais do que pessoas que têm renda mais alta, porque o imposto no Brasil é essencialmente sobre bens e consumo. Então, eles já pagam bastante. O site do Uber diz que eles têm seguro, né, para algum acidente. O do Rappi fala também. Não vejo o Estado intervindo se pode ser coisa boa. Pelo contrário, o mal que o Estado pode nos fazer é muito pior do que o bem que ele pode nos fazer. Raquel Galinatti. A tributação, oneração de mais impostos para aqueles que conseguiram de uma forma informal sair da miserabilidade. Muitas vezes as pessoas elas perdem os seus empregos e claramente a gente consegue conversar com os motoristas de aplicativos. Foi uma forma de poderem dar sustento para sua família. A gente sabe o índice de desemprego atual é muito alto, então é uma forma realmente de complicar, burocratizar e também diminuir essa qualidade de vida e proporcionar empregos para aqueles que de forma imediata conseguem ali dar o sustento para a família. Então é algo, se for para uma medida para tentar ali dar também uma situação paritária para os taxistas, então que se diminua ali as taxas e os impostos que os taxistas, ao terem esses seus alvarás, eles tem a necessidade de pagar. Então, não concordo ali com os 2 primeiros relatores da mesa que realmente não tem sentido a tributação e mais oneração ao trabalhador e àquele que fomenta o emprego, essa plataforma. Leandro Ferreira, você vai fazer um voto de divergência, tem cara que não gosta de empresário, não, de atividade empresarial, você quer meter uma CLT em todo mundo, hein? Tô achando, ou não? Se eu fosse 100% contra a atividade empresarial, eu defenderia uma economia solidária de cooperativa. E aí não... Estilão do Stalin, fazer coletivização agrícola. Não, o estilão Paul Singer, que é o defensor da economia solidária no Brasil, que eu acho que deveria ser o nosso farol norteador, inclusive porque nós temos aí muita oportunidade no Brasil de gerar renda para as pessoas, de forma que a maior parte dessa renda fique com os trabalhadores. Mas eu vou falar aqui especificamente dessa proposta do governo, que eu acho que tem algumas coisas, gente, que não dá para negar. Por exemplo, essa proposta vai incluir um tempo máximo de 12 horas de trabalho por dia. Pô, a gente vê esses meninos aí do Uber trabalhando
o quê? 20 horas em 2 dias, os caras cansados viram noite, né? Vai ser bom para o usuário, que ele tenha maior segurança de ser levado por uma pessoa que não trabalhou mais do que o que se permite trabalhar, por exemplo, numa legislação similar ao CLT. Ou você quer um motorista que trabalhou 13 horas seguidas dirigindo para você, né? A gente está falando de uma geração que não tem cobertura previdenciária. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que essas empresas colaborem para que esses jovens hoje que estão no Uber, ou mesmo quem está completando a sua carreira profissional, possam se aposentar. Essa história de o sonho da aposentadoria ser inatingível não é algo que nós devemos naturalizar. Todo mundo tem que ter o direito a se aposentar. Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E isso é um direito da pessoa, ter direito a uma vida segura financeiramente depois de cumprida a sua carreira profissional, né? Tem aqui uma regulamentação que vai dizer que não pode ter uma remuneração inferior no mês a um salário mínimo, né? A gente sabe que quem está no Uber está buscando muito mais do que um salário mínimo, né? Mas tem também situações em que a pessoa pode ser que trabalhe complementando a renda, além das outras atividades profissionais que ela tem. E um preço mínimo para esse trabalhador de R$ 32,09 por hora. Pode não ser muito, mas certamente diz respeito ali com o tempo de aplicativo ligado. E eu discordo da visão de que isso é burocratizar. Pelo contrário, engana-se quem acha que essas empresas que detêm algoritmos, que detêm informação, que detêm dados, não sabem cada passo, onde está cada centavo. Nenhuma dessas empresas tem que criar mais do que um código de programação para saber quanto tempo essas pessoas trabalharam e qual deve ser a remuneração mínima. Não tem repassar custo adicional para o tomador final do ponto de vista da burocracia. Tem do ponto de vista de que, sim, é preciso ter solidariedade com o trabalhador que está ali atrás do volante e para que ele tenha direito a se aposentar, para que ele tenha direito a ter um auxílio doença, se precisar, para que ele tenha todas as oportunidades que um trabalhador formal que está submetido às regras do capital trabalho tenha também, né? Ainda que o ideal seja que a gente tivesse um valor pago maior ao trabalho e menos a esse capital. Acho que o São Tomás de Aquino já ensinava, né? Em médios virtude. A virtude está no meio, no equilíbrio. Nem você colocar uma CLT porque o trabalhador autônomo não quer ser empregado e nem deixá-lo completamente descoberto. Eu acho que sim, essas empresas têm que participar uma parte dos seus lucros para aqueles que estão colaborando para essa empreitada. Então, me parece que aí tem que se buscar um caminho, tem que ouvir também essas empresas, chegar num acordo, melhorar a situação de quem trabalha, mas sem engessar, né? Sem fazer uma stalinização do serviço de aplicativos. Bom,